Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez reunidos para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este mesmo Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação. Não podemos deixar de agradecer a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, abraçamos fraternalmente, agradecido pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo, seja você encarnado ou desencarnada, que aqui se faz presente nos dois planos da vida, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados como mais uma oportunidade para o nosso esclarecimento. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, de autoria do Espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 25, que tem como título Espíritos Doentes. Será que existem espíritos doentes? Ou será que as doenças estão apenas em corpos físicos? Será que Jesus, quando realizou aquelas curas que estão lá registradas em seus evangelhos de amor, será que Jesus curou corpos físicos? Ou será que Jesus curou espíritos, cuidou de espíritos? Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Humberto de Campos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 158, em que Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: você já reparou que você é um herói ou que você é uma heroína? E aí ele acrescenta: o trabalho diário, as conduções difíceis, a luta constante, tudo isto forma de você um herói ou uma heroína. Sem sombra de dúvida que os trabalhos que realizamos todos os dias, como ele nos fala aqui, até mesmo os meios de transportes difíceis que temos, sem sombra de dúvida que isto, conforme Carlos Torres Pastorino nos apresenta, isso tudo faz com que nos tornemos verdadeiros heróis e heroínas aqui na vida. E ainda ele acrescenta: então, não desanime, siga adiante, porque os heróis superam as dificuldades com alegria. Jamais se irrite. Olhe para todos com bons olhos, procurando distribuir a coragem e a alegria que habitam em você. Você é um herói, comporte-se como um herói ou como uma heroína. Sigamos adiante, apesar das dificuldades pelas quais estamos passando, as dificuldades que já passamos, que estamos passando e ainda iremos passar. Ergamos a cabeça e sigamos adiante constantemente. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para começarmos nas reflexões de Humberto de Campos, neste capítulo 25, Espíritos Doentes, onde ele nos traz um diálogo entre dois trabalhadores de reuniões mediúnicas,
de reuniões mediúnicas, o senhor Daniel e o senhor Porfírio. Então aqui Humberto de Campos começa a narrativa da seguinte maneira: Onde chegaremos? Onde chegaremos, senhor Daniel? Exclamou Porfírio, excelente companheiro de lides espirituais. E aí o Porfírio questiona, faz a colocação: tenho visto muita teoria na doutrina, muita briga por isso ou por aquilo. E aí vem o questionamento: mas essa ideia de espíritos doentes não vai. Será que realmente existem espíritos doentes? Então aqui o senhor Porfírio, um dialogador ou doutrinador, ou aquele que realiza o diálogo fraterno em uma reunião mediúnica, ele tinha sérias dúvidas em relação a esta questão. Será que realmente existem espíritos doentes? E aí acrescenta: como engolir essa novidade? Aí questiona Porfírio: como engolir essa novidade de espírito doente? Mas em verdade, o senhor Porfírio estava muito desinformado em relação a esta questão, porque Jesus nos falou sobre isto. Jesus trabalhou constantemente com espíritos doentes, e aí ele acrescenta: pertencem às moléstias ao corpo, articulam-se na fauna microscópica e devem acabar naturalmente com a extinção do corpo físico. Espírito é espírito. Não temos aqui a afirmação perfeitamente rigorosa, rígida acerca deste assunto? Se as enfermidades são transferíveis, então, aí fez essa colocação o senhor Porfírio: será que realmente as enfermidades são transferíveis? Então é preciso que nós tenhamos em mente, conforme a espiritualidade superior nos orientam, que as enfermidades que refletem no nosso corpo físico, via de regra, em sua maioria absoluta, têm a sua gênese, ou seja, a sua origem no espírito, na mente doente. E conforme nós encontramos no Evangelho de Jesus, anotações de Mateus, no capítulo 4, versículo de número 23, trabalho que Jesus realizou, ou que ele realizava, quando esteve aqui na terra, aquelas chamadas curas ou chamados milagres. Então, aqui na narrativa de Mateus, ele diz da seguinte maneira, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Então aqui Mateus deixou aqui para nós, na biografia, uma das biografias de Jesus, feitos de Jesus, quando ele percorria toda a Galileia, ensinando o seu evangelho e também curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então aqui, conforme nós observamos nessas anotações de Mateus e também nas observações da espiritualidade superior, que Jesus não cuidou e não cuidava de corpos físicos, apesar de em muitas situações ele restaurar corpos doentes, mas ele estava cuidando e cuidava constantemente de almas doentes. Ele cuidava da origem, ele tratava a origem das enfermidades. Então aqui os espíritos amigos nos dizem que todo desequilíbrio orgânico tem a sua origem da mente doente, de onde vertem forças detéreas incompatíveis com a paz do corpo. Então aqui eles nos afirmam que toda a doença que reflete no corpo físico, ou quase todas as doenças orgânicas, tem a sua origem na mente desequilibrada. E Jesus, médico dos médicos, cuidava dessas mentes desequilibradas. E ainda eles acrescentam na sequência
da seguinte maneira, que é o espírito miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Então ele acrescenta o seguinte: é certo que o corpo deve ser curado, sem sombra de dúvida que o corpo deve ser curado, desde que tenha início nas profundezas da mente. É por isso que a nossa medicina terrestre, a nossa medicina comum aqui da Terra, precisa aliar-se com a medicina espiritual, tratar a origem da doença que está na mente doente. Conforme nos fala aqui, é certo que o corpo deve ser curado, mas não podemos nos preocupar apenas em curar corpos físicos. É preciso curar almas doentes. Aí eles acrescentam, desde que tenha início esse tratamento nas profundezas da mente. Os pensamentos enfermos enfermizam o organismo. As ideias desajustadas perturbam o metabolismo, colocando em deficiência o aparelho carnal, de modo que o espírito desalinha sua missão e sofre as consequências da sua própria ignorância. Então é preciso, conforme nos diz Jesus, buscar constantemente sairmos desta faixa da ignorância, buscarmos o conhecimento da verdade. De fato, a enfermidade nos desperta para a cura verdadeira, obrigando-nos a nos libertar pelo conhecimento da verdade. Então, Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem sombra de dúvida que este é o tratamento de que todos nós necessitamos, este conhecer a verdade para sairmos desta faixa da ignorância. Então, sem sombra de dúvida, conforme aqui na narrativa de Humberto de Campos, que voltaremos agora a esta narrativa, sem sombra de dúvida que todos nós, ou a maioria absoluta de nós aqui no orbe terrestre, sejamos encarnados ou desencarnados, estamos nesta condição de almas doentes e precisamos ser tratados, precisamos ser curados. Por isso, as casas espíritas, onde já tem condições de oferecer o chamado tratamento espiritual ou esclarecimento espiritual ou atendimento fraternal, desta forma, auxiliando neste reequilíbrio da mente. E aí, Humberto de Campos segue dizendo o seguinte: mas, Porfírio, venha cá, disse Daniel. Acentuava o interlocutor, no caso aqui Daniel. Raciocinemos sobre o assunto. Então Daniel chamou Porfírio a atenção para raciocinarem juntos acerca do assunto espíritos doentes. Quem nos despertou para estas realidades não nos disse que a coisa é assim, sem mais nem menos. Nem todas as doenças nos acompanharão e grande número delas, indubitavelmente, não passará do sepulcro. Então aqui Daniel chamou a atenção de Porfírio que muitas das doenças que estão refletindo no corpo físico, ao extinguir o corpo físico, elas realmente desaparecerão, mas a maioria continuarão, já que elas estão alojadas na mente. E aí ele diz que é inegável, porém, o desequilíbrio da mente, conforme acabamos de ler nas palavras do espírito miramês, a origem das doenças está na mente desequilibrada. Então aqui Humberto de Campos repete o mesmo ensinamento, que o desequilíbrio da mente é a origem dessas doenças, e em semelhante desarmonia, as enfermidades da alma se fazem claramente compreensíveis. Você não pode admitir que um homem encarcerado na suposição de absoluto domínio, que viva de cometer violências contra o próximo, provocando emissões magnéticas destrutivas ou perturbadoras, venha a achar-se em rigorosa sanidade espiritual depois da morte.
só porque deliberou aceitar o poder da oração no momento extremo. Então aqui ele chama a atenção de Porfírio e de todos nós que uma pessoa que viveu uma vida aqui no corpo físico em desequilíbrio não irá se reequilibrar no momento extremo só porque aceitou uma prece. E aí ele diz que a prece constituir-lhe-á remédio salutar, a empregar-se no início da cura. Então aqui ele nos chama a atenção que a prece, quando você acredita, quando você aceita, é um remédio realmente eficaz para o início da cura. Agora, a cura verdadeira depende e dependerá sempre da sua transformação. Assim Jesus dizia àqueles que ele os auxiliou: vá e não tornes a pecar. Ou seja, mude de atitude para que a doença não volte mais uma vez refletir no seu corpo físico. Então, quando Jesus dizia àquelas pessoas: vá e mude de atitude, Jesus estava dizendo a elas: vá e reequilibre a sua mente, porque se a sua mente estiver em desalinho, o seu corpo físico estará todo desalinhado, estará doente. Então aqui Humberto de Campos nos lembra isso, que a prece constitui esse início do tratamento. No entanto, não pode remover de momento para outro os espinheiros que tal pessoa criou para si própria. Não acredita que o imprevidente e o perverso, desligados do corpo denso, conservarão por muito tempo o fruto amargoso da própria sementeira? Não é pelo fato de você ter deixado o corpo físico que você se tornará anjo. Não é pelo fato de você, se você teve uma vida desequilibrada aqui na Terra, que você, ao deixar o corpo físico, estará numa condição espiritual de equilíbrio completo. Não, de forma alguma. Se você era desequilibrado, você continuará desequilibrado, porque você não buscou o seu reequilíbrio. E aí diz na sequência que o interpelado não se deu por vencido, ou seja, Porfírio não se deu por vencido com estas colocações de Daniel, colocações transparentes, colocações sábias, realmente corretas em relação ao nosso comportamento. E aí ele diz: não posso concordar. Corpo e alma, a meu ver, são essencialmente distintos, mas corpo depende da alma. Quem realmente manda nesse corpo é a nossa alma ou o espírito, porque neste momento quem está a vos falar não é um corpo físico, mas este corpo físico está obedecendo aos comandos da alma, aos comandos do espírito, que sou eu, ser imortal, que neste momento estou me comunicando. Então, neste caso, ele diz que a matéria é pó, e tudo que se relaciona com o pó se destina ao chão do planeta. É impossível crer em espíritos doentes no outro mundo. A morte é força niveladora. Lê do engano deste companheiro identificado simbolicamente como Porfírio. A morte não é força niveladora. Então, se assim fosse, não existiria justiça divina, porque a pessoa que vivesse uma vida de desequilíbrio, ao deixar o corpo físico, ela seria nivelada espiritualmente falando a uma que se esforçou ao máximo para uma vida de equilíbrio. Então, a morte não é força niveladora. E aí ele diz ainda, Porfírio diz equivocadamente que no túmulo deixaremos todos os motivos de perturbações materiais. Demoramo-nos por aqui simplesmente em provas expiatórias e a sepultura nos abrirá caminho para os mundos felizes. De outro modo, então será que realmente
a sepultura só por você ter deixado o corpo físico ou o seu corpo físico ter ido para uma sepultura? Será que os seus caminhos para um mundo feliz estarão abertos, conforme nos orientam os espíritos amigos? Inclusive, no último encontro nosso, nós até comentávamos acerca deste assunto, acerca do dia de finados, o dia em que está no nosso calendário para relembrarmos os nossos mortos amados, que neste caso a morte não significa libertação. Se você realmente quer a libertação ao deixar o corpo físico, você precisa ter uma vida aqui no corpo físico de trabalho constante para e por esta libertação. Porque se assim não for, se você tiver uma vida se aprisionando aqui neste mundo através dos vícios, sem sombra de dúvida que ao deixar o corpo físico, você não estará liberto ou liberta. E aí acrescenta que diante das reticências significativas, o amigo renovou as considerações. E aí diz Humberto de Campos: não lhe apraz, contudo, interpretar nossas lutas na superfície da terra como ensinamentos edificantes? Aqui quem nos fala é Daniel. Então, será que neste caso não devemos interpretar as nossas lutas aqui na terra como ensinamentos edificantes? Sem sombra de dúvida que são ensinamentos edificantes. E ele diz: não se sente, acaso, numa escola de grandes proporções, onde cada aprendiz responde por si perante orientadores e benfeitores? Sim, nós nos encontramos em uma imensa escola das almas, planeta Terra, imensa escola das almas. E ainda ele diz: admite que a morte seja um levantar bandeira, assim como nas corridas de cavalos, constrangendo cada espírito a buscar apressadamente a melhor parte? E aí diz na sequência Humberto de Campos: Porfírio, rebelde, acrescentou: se você interpõe a argumentação para justificar a teoria de entidades enfermas, engana-se. Espíritos não podem adoecer. Não podemos fomentar a ilusão de hospitais na outra vida. O que mais existem na outra vida são hospitais, são colônias hospitais, conforme informações que nós temos do mundo espiritual. Imensas colônias hospitais. Temos a informação, inclusive um livro que tem como título Lírios de Esperança, de um imenso hospital no mundo espiritual que tem como diretor principal Eurípides Barzanufo. Estudemos este livro, Lírios da Esperança, que iremos entender e conhecer melhor os doentes e também os tratamentos existentes no plano espiritual. E aí diz na sequência: antes que a palestra se tornasse mais acalorada, Dona Amélia, a esposa do teimoso doutrinador, veio chamar para a reunião no ambiente doméstico. A mesa estava posta, médios e demais companheiros em meditação. Decorridos alguns minutos, iniciaram-se os trabalhos sob a direção de Porfírio, orações sentidas e comentários reconfortantes. O material de espiritualidade superior era ali autêntico, preciso, tudo condimentado em cristalina sinceridade familiar. Ao término da sessão, eis que se incorpora um espírito perturbado, ou ali se aproxima do médium um espírito perturbado, um espírito sofredor, grita e chora, declara-se em trevas e assevera ouvir com imensa dificuldade. Acusa dores terríveis na mão direita, relaciona lembranças fragmentárias, tem a memória tardia de uma paralisia, e aí ele se identifica como sendo um juiz de uma determinada comarca remota daquela região, confessa haver prostituído o tribunal, diz haver despertado
fora do corpo físico, torturado por antigas vítimas, está angustiado, quer viver entre os homens outra vez, a fim de reparar as falhas cometidas. Então, aquele teimoso doutrinador que não acreditava em espíritos doentes, logo na sequência, naquele mesma noite, ele atendeu um espírito altamente adoentado. Para aqueles companheiros de jornada que já participaram ou que participam de reuniões mediúnicas, assim como já participei por alguns anos seguidos, inclusive, não na condição de um doutrinador, mas na condição de um humilde dialogador ali em aprendizado, justamente com o nosso irmão Eudes Júnior, lá de Trindade, que aqui também se faz presente, um excelente dialogador. Então, sem sombra de dúvida, para quem já participou desse tipo de reunião, sabe exatamente sobre o que estamos falando e sobre o que Humberto de Campos aqui está falando. Então, aqui, naquela reunião, apresentou-se o instrumento mediúnico, naquele momento, disponível para a comunicação, este espírito altamente adoentado, que dizia estar completamente perturbado, não ouvia direito, sentia dores nas mãos, tinha lembranças fragmentárias, tinha também, sentia paralisia no seu corpo físico e assim por diante. O diretor da reunião, amoroso, mas laboriosamente, realizou todo o trabalho de diálogo com aquele companheiro. Depois de longo entendimento em que o devotado orientador encarnado despende todos os recursos socorristas ao seu alcance, o infortunado revela melhoras e abandona o recinto, prometendo aproveitar-se dos conselhos recebidos. Encerram-se os serviços da noite em ações de graças. O condutor da sessão enxuga a fronte suarenta. Quando a sala se esvaziou, após o adeus reconfortante dos amigos que se afastaram jubilosos pelo agradável dever cumprido, Daniel se aproxima de Porfírio, aquele companheiro teimoso que não acreditava em espírito doente, e falou-lhe bem-humorado. Então, Porfírio, acredita que estivemos socorrendo um espírito desencarnado, robusto e sadio? Então aqui ele fez este questionamento, até de uma forma debochada ali para Porfírio. Será que você realmente atendeu nesta noite um espírito saudável ou um espírito doente? E aí diz na sequência Humberto de Campos: o infeliz acusa desequilíbrio mental evidente, revela distúrbios e dores perfeitamente localizadas. Um médico hábil entre nós poderia lavrar completo diagnóstico. Porfírio silenciou pensativo e acrescenta: para mim, prosseguiu Daniel, o comunicante está seriamente enfermo e você funcionou, mesmo ele não acreditando, Porfírio não acreditando em espírito doente, ele funcionou na condição de clínico providencial. Imagine que ele mostrou os sintomas de um reumático, a fadiga que procede de perturbações circulatórias, a memória falha de um paralítico, as visões de um louco, sem nos reportarmos aos intrincados problemas psicológicos de que é portador, que dariam para tentar a curiosidade de muitos Freuds. Não acha que tenho razão? Indagou Daniel para Porfírio. Foi então que Porfírio, desapontado, balanceou a cabeça e retrucou vencido. Então aí encerra a narrativa Humberto de Campos com esta frase de Porfírio, que pode ser a frase de muitos de nós que ainda não acreditamos, não aceitamos essa situação de almas, de espíritos doentes, achando que a morte é aquela força niveladora e renovadora que resolve todos os problemas. Então aqui Porfírio concordou
Sou doutrinador de espíritos sofredores há mais de 20 anos, mas, francamente, ainda não havia pensado nisto. Então ele encerra desta forma, que Porfírio, por mais de 20 anos, na condição de um dialogador, de um facilitador, ali de um auxiliar em reunião mediúnica, ele não havia pensado acerca do assunto de espíritos doentes. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e reflitamos e questionemos a nossa consciência onde estão as origens da maioria dos nossos problemas. Será que a origem desses problemas estão nos nossos corpos físicos ou em nossas mentes, que é a sede do Espírito? Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas, um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.